Segundo Reis, capítulo 9, nós vamos estudar hoje sobre Jeú. Jeú foi um rei que teve a oportunidade de ser o segundo Davi na Bíblia. Teve a oportunidade, mas não a aproveitou. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma esta almotilha de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade, e chegando lá vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra, e faze que ele se levante no meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior, e toma a almotilha de azeite, e derrama sobre a sua cabeça, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Amém. Só por aqui. Jeú não era da linhagem real, Jeú não descendia de reis, Jeú era alguém que era capitão do exército. Mas Deus então ordena ao profeta Eliseu que unja Jeú rei. Jeú teve como é que eu posso dizer, um privilégio que poucas pessoas na Bíblia tiveram. Você tem o caso de Saul, o povo escolheu e foi ungido rei. E aí você tem o caso de Davi, que também foi ungido rei. E agora nós temos o caso de Jeú. Jeú, se você for fazer uma análise da história bíblica, quando dividiu o reino de Israel, 10 tribos para um lado, tribo do norte, e 2 tribos para outro lado, diz a Bíblia, e se você for ler, você vai perceber isso, Jeú, depois que houve a divisão do reino, foi o único rei que foi ungido. Irmãos, de todos os reis que houveram na história do reino dividido de Israel, nas 10 tribos, o único rei piedoso, o único rei que teve pelo menos uma chance de mudar a história dele, foi o rei Jeú, a história do povo. Só que ele não aproveitou bem como deveria. Deus manda que o profeta unja o rei, e ele tinha que fazer uma limpeza. Ele tinha que ir lá e erradicar a idolatria de sobre Israel, tirar os altares de Baal, tirar a adoração a postes ídolos. Foi dada a Jeú a missão: você vai limpar Israel. Pois bem, Jeú então recebe esta palavra. Capítulo 10, versículo 26, de 2 Reis. Olha o que Jeú faz. 2 Reis 10, 26. E tiraram as estátuas da casa de Baal. Vamos ler aqui no versículo 24, que mostra ele exterminando os profetas de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou um par de 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, Jeú disse aos da sua guarda e aos capitães: Entrai e feri-os, não escape nenhum. E os feriram. E o que, gente? E os, não ouvi, e os ao fio da espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. Tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derribaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Amém? Jeú então faz uma reforma. Ele arrebenta, ele erradica, ele mata os profetas de Baal, destrói as imagens de Baal. Diz o texto que assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Jeú fez uma verdadeira limpeza. E às vezes a mesma coisa acontece com a gente. Jeú foi ungido, escolhido por Deus. Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Agora, ninguém há que Deus chame para que a vida da pessoa continue do mesmo jeito. Ninguém há que Deus chame para que a vida dela não seja completamente transformada. Agora, Jeú tinha a oportunidade de ser o segundo Davi da Bíblia, porque Jeú fez o que deveria ser feito. No capítulo 10, versículo de número 29, a Bíblia diz a falha do Jeú: porém, não se apartou Jeú
de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ele destrói tudo que era vil, tudo que era desprezível, tudo que era feio, o culto a Baal. Mas os bezerros de ouro ele não destruiu. E aqui foi a falha dele. Meus irmãos, a gente tem que parar e prestar atenção nisso. Às vezes existem coisas na nossa vida que nós já destruímos. Coisas horríveis, horrendas, pecados feios. Já deixamos a prostituição, a pornografia, a cachaça. Muita gente já deixou o caminho errado. Alguns já deixaram a mentira. Outros corrigiram as falhas que aos olhos humanos são considerados grosseiros e grotescos. Mas existem coisas que nós ainda não destruímos. No caso de Jeú, ele não destruiu os bezerros de ouro. E isso veio a ser laço para ele do futuro. Amigo, aquilo que eu não destruo no começo da minha caminhada, isso vai se tornar um laço para mim amanhã. Para você ter uma base, eu atendi uma jovem um dia desse e ela disse, olha, eu já tenho 4 anos na igreja. Falei, poxa, que bênção. E como é que está a vida espiritual? Não, pastor, é que eu ainda não sou batizada, porque tem algumas coisas que eu ainda tenho que mudar. A pergunta que eu faço é, irmão, 4 anos frequentando as reuniões, 4 anos ouvindo a palavra, e não destruiu coisas ainda que a impedem de se batizar? A pergunta é, quando ela fará? Aquilo que eu não destruo no começo, dificilmente eu destruirei do meio para o fim. Aquilo se torna laço, aquilo acaba fazendo parte do meu dia a dia. É uma mentira que eu conto, é uma paixão escondida, é um negócio que eu faço, um ramo de trabalho que me dá um lucro, mas é ilegal. Se no começo da minha fé, se no ápice do meu encontro com Deus, eu não aproveito aquele momento, aquela empolgação, aquela direção que eu estou recebendo, dificilmente eu vou destruir aquilo mais tarde. Meu irmão, não espere amanhã, não dê tempo ao mal de servir de laço para a sua vida. Jeú deveria ter destruído, mas ele não destruiu, até porque os bezerros eram de ouro, tinha valor, não era algo sem valor, não era algo que não tinha valor. E além disso, os bezerros tinham valor político. Os bezerros estavam em 2 cidades que eram, naquele tempo, a capital da adoração aos bezerros de ouro. 2 cidades, Dan e Betel. Talvez com medo de perder apoio político, ele deixou os bezerros de ouro. Ele não perdeu o apoio político, mas perdeu a ajuda de Deus, irmão. Quantas coisas a gente sustenta, a gente guarda, porque aquilo dá um lucro, aquilo dá um status. A gente tem que cuidar, irmão. Tem que destruir. Dia desse eu conversando com uma pessoa, ela disse, pastor, a gente que fecha muito negócio, com muito empresário, e a gente que está no meio da alta, às vezes nós chegamos em determinados lugares, e a gente tem coisa que não dá para dizer não. E eu só fui dando corda. É verdade, irmão, é verdade. Não dá, tem coisa que... Por exemplo, a gente sai no meio de gente dos magnatos, caras mais ricos. E o senhor sabe que esse povo gosta muito de tomar vinho. E vinho tem que ser aquele vinho envelhecido, 20 anos, 15 anos, vinho caro, uma garrafa de vinho caro. E às vezes vem e serve um cálice, uma taça. E aí, você sabe, para não perder o contato comercial, a gente... É verdade, irmão. Aí eu falei assim, aí é bom que não perde o contato comercial, não é, irmão? Verdade, só perde o contato celestial. Ele já olhou assim, e às vezes acontece isso com a gente. Que bezerro de ouro, que coisas eu ainda não destruí e que serve para mim de laço. É uma mentira, é algo que eu ainda não falei no culto da manhã. Às vezes o cara na vida errada teve um filho fora do casamento, e até hoje esconde da esposa. Meu irmão, isso é um bezerro de ouro que você está guardando. É algo errado que você pratica, tem que deixar. Por quê? Olha só o que diz o versículo de número 30. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo o que eu tinha no meu coração, fizeste à casa de Acabe, teus filhos,
até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Meu irmão, olha que coisa. Parece que ele foi abençoado. Isso aqui é a maior prova de que Deus trabalha com a lei da recompensa. Nada do que eu faço para Deus fica sem recompensa. Ele destruiu Baal, fez uma limpeza em Israel, mas o reino dele só duraria 4 gerações. Você acha que Deus só queria que ele reinasse 4 gerações? Que o sangue dele, que a descendência dele não reinasse para sempre? Nós estamos falando em um tempo, porque Israel, quando as tribos se dividiram, Israel, a nação de Israel, foi tomada por momentos de alternância, de monarquia. Como assim? Ora, alguém conspirava para matar o rei, ora os inimigos vinham e levavam o rei preso, ou às vezes o matava, e aí trocava constantemente de reis. Meu irmão, Deus tinha poder para fazer a descendência de Jeú reinar para sempre, como Deus fez com Davi. Deus falou para Davi: Davi, a tua descendência vai governar para sempre. Pastor, mas então Deus não cumpriu, porque Davi foi rei em Israel, e hoje Israel é governado por um presidente, não é mais rei, e o presidente é eleito, não é descendente de Davi. Tudo bem, mas você se esqueceu que em Mateus capítulo 1, a Bíblia diz que Davi é tataravô de Jesus Cristo? Então Jesus Cristo é o rei dos reis, porque a Bíblia nos chama de reis. Ou seja, até hoje a dinastia de Davi continua, porque em Jesus ele faz essa ligação e o reino é eterno. Por isso que em algumas passagens da Bíblia, a gente vê as pessoas gritando: Jesus, filho de... Por quê? Porque ele era da descendência de Davi. Deus prometeu para Davi que o nome dele não ia apagar, e não foi apagado. Meu irmão, Jeú deixa de ter reino eterno por causa dos bezerros. E às vezes, a gente se contenta com um reino curto. Como assim, pastor? Jeú estava no trono. Jeú era rei. Mas o reino dele não era eterno. Você pode estar prosperando. Você pode estar bem no casamento. Você pode ser, aos olhos naturais, uma pessoa bem-sucedida. Mas a pergunta é: seu reino será eterno? E a sua vida eterna? E o seu nome, como será registrado no livro de Deus? Esses dias Deus tem falado muito comigo a respeito de salvação. Daqui a pouco eu vou dizer mais. Mas ele deixa de ter reino eterno, porque ele guardou o bezerro. Meu irmão, tem pecados que não me impedem de ser abençoado. Existem erros, existem falhas, existem pecados que até me garantem o trono. Estou vencendo, estou abençoado, mas tira a minha sal. E qual que é mais importante, irmão? Um ganho financeiro ou a salvação que te dá vida eterna? Não vale a pena ficar guardando o bezerro. O bezerro de ouro de alguns que ainda não destruiu, pode ser a mágoa. Ela é de Cristo, ela está na igreja, mas não conversa com o pai. Que Cristo é esse que você serve? Não conversa com a mãe. Tem ódio da ex-marido, da ex-mulher, do ex-marido. Dia desse eu conversei com uma pessoa que veio aqui na igreja. Falei: como é que está? Ah, e os meninos, irmã? Ela veio atender, falar com a gente aqui e tal. Ah, estão com aquela benção. Hoje é dia do pai, ficar com eles. Na hora eu percebi, falei: mas tem alguma coisa? Aquilo é uma praga, pastor. Aquilo foi o diabo que plantou na minha vida. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Cuidado. Talvez tenha um bezerro. E tem gente que não tem só bezerro de ouro, tem uma boiada inteira. Vamos ver mais? Versículo 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do... Meu irmão, Jeú não teve cuidado. Repita comigo: e quem não tem cuidado com sua vida espiritual, não pode ter reino eterno. Tem que ter cuidado, irmão. Ele não teve esse cuidado. Cuidado para não pecar. Cuidado para não mentir. Aconteceu um fato essa semana.
Irmão, fiquei feliz, porque a pessoa com quem você anda pode te levar a pecar ou pode te levar a errar. Verdade ou mentira? Aconteceu um fato. E aí a pessoa chegou e disse: pastor, se eu fizer assim, pode trazer problema para a minha vida espiritual. Falei, verdade. Isso chama-se o quê? Cuidado. Cuidado, meu irmão, para não pegar dinheiro que não é seu. Cuidado para não falar mal de alguém que você não sabe qual é a história real. Alguém chega para você e conta uma história. Eu fiquei sabendo de uma. Me conta aqui que eu não conto para ninguém. Só para a torcida do Flamengo. Pois é. Temos que tomar cuidado, irmão. E aí a gente sai falando de alguém porque outro falou. E você sabe que conversa é um negócio que a pessoa não entende direito e já sai. É igual a história que eu vi. O chefe da empresa chamou o Zé no escritório dele. Zé, faz favor. Aí daqui a pouco o Zé entrou no escritório e vai saindo do escritório um outro funcionário para ir no correio. Aí o funcionário escutou a conversa pela metade, escutou o chefe falando: Zé, eu quero que você faça para mim o número deste pedido. O cara entendeu errado. O Zé está despedido? Aí saiu contando, o Zé está despedido. Despedido? É. E na conversa o outro tinha dito: olha, eu quero que você traga para mim o número deste pedido para a gente fazer o corte. Mas era corte de despesa. Aí ele falou assim: e pelo jeito vai cortar mais gente. E aí contou para o outro falou assim: rapaz, você está na lista. Daqui a pouco estava todo mundo desesperado, todo mundo vai ser mandado embora. Cuidado, irmão, para você não ficar dando ouvido. Tem que ter cuidado. Cuidado com quem anda, porque quem anda do meu lado pode me fazer pecar. Cuidado com os negócios que eu faço, porque eu posso entrar num negócio que é errado, pecaminoso. Um irmão me procurou esses dias e disse: pastor, vem uma bênção na minha mão. Eu falei: que bênção? Lá em Goiás, falou o nome da cidade, tem um camarada, pastor, que ele tem uns CPFs que ele arruma. Eu já olhei e falei: aí não vai dar. Aí a gente dá corda. Só que assim, ele vai lá, financia um carro, pega o carro e leva para outro estado. E aí, a gente vende o carro. O senhor tem uma base? Nós estamos com... Não tem aquele Ford Edge, que é um carro de luxo. Ford Edge. Ele chegou e disse assim: pastor, eu tenho um Ford Edge por R$8.000. Mas e que negócio é esse? Não, o senhor tira documento tranquilo. O dia que o oficial de justiça descobriu o carro, aí ele pega. Mas o senhor pagou 8 mil. Falei: eu paguei? Você é doido, rapaz? Sai fora. Você está me contando uma história. Mas é uma bênção, pastor. Não é bênção não, irmão. Você entende por que ele pecou? Porque ele não teve cuidado. Cuidado com o que fala. Tem gente que não tem esse cuidado. Cuidado para não mentir. Porque a gente, às vezes, sem prestar atenção, a gente solta mentirinha, meu irmão, que a gente acha que não tem nada a ver, mas a Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que fazem mal às vinhas. Chega alguém para cobrar teu marido: o João está aí? Você sabe que ele não tem dinheiro, e ele está lá dormindo. Não, o João não, ele saiu. Chega alguém na porta de casa, o filho sai: filho, sua mãe está aí? Fala que não. Mamãe mandou falar que não está não. Criança inocente, né? Mas você entende que a gente tem que ter cuidado, irmão? Cuidado na hora de emitir uma nota. Cuidado para não pecar, irmão. Esse cuidado Jeú teve, e isso custou a vida eterna para ele. E olha só, gente, 31 versículo: mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor. Meu irmão, e Deus está falando com ele aqui: você não teve cuidado. Até o coração, você até colocou o coração, mas não foi todo. Ainda tinha um pedaço para o bezerro de ouro, ainda tinha um pedaço para a raiva, ainda tinha um pedaço para a mágoa, ainda tinha um pedaço para o desejo de vingança. Meu irmão,
Vamos tomar cuidado. Versículo de número 32. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as suas fronteiras. Amém. Sabe o que acontece? O reino dele começou a perder espaço. Os inimigos começaram a fazer, tomar terreno. Digamos que o reino, quando começou, era 100 quilômetros quadrados, a extensão territorial, o espaço geográfico de Israel. Ele assume o reinado. Hazael, que era rei da Síria, começa a tomar. Não tem os poceiros? Sim ou não? Os sem terra. Eles fizeram mais ou menos igual. E foi só diminuindo o tamanho da herança de Jeú. Quando eu não tenho cuidado de guardar a palavra de Deus, de me guardar, de não pecar, de colocar todo o meu coração para servir o Senhor, sabe o que acontece, meu irmão? Deus não pode proteger quando o inimigo vier roubar o que é meu, tocar na minha herança. Só que o mais grave está aqui, versículo de número 36. 35. E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel foram quantos anos? Quantos anos? Só que ele morreu sem eliminar os bezerros de ouro. Meu irmão, quanto tempo Deus esperou para ele se consertar? Se eu perguntar para você então, qual foi o tempo da misericórdia de Deus para Jeú? Não ouvi. Na Bíblia tem um homem que teve um reinado, ele viveu o tempo da misericórdia, Davi. Sabe quanto tempo durou o reino de Davi? 40 anos. Agora na Bíblia também tem um rei chamado Zinri. Zinri foi rei em Israel. Sabe quanto tempo durou o reinado de Zinri? 7 dias. Apenas 7 dias. O tempo de misericórdia dele foi só 7. A pergunta que eu faço é: qual será o tempo da misericórdia de Deus para você? Amigo, tem que ter cuidado, irmão. Às vezes uma pessoa te dá um conselho e te faz pecar. Às vezes a gente tem algumas atitudes que são erradas, e só a gente não acorda para isso, e a palavra fala. Enquanto a palavra está falando, quer dizer que você ainda está vivendo o tempo da misericórdia. Só que chegou 28 anos, o tempo da misericórdia para Jeú acabou. E para a gente? E para mim? A gente não está excluído de errar, não, irmão. Eu só quero dizer uma coisa: a gente tem que aproveitar enquanto temos tempo, porque Jeú morreu sem tirar os bezerros de ouro. Reino reino humano ele tinha, ele só não conseguiu o reino eterno. Preocupe-se com a vida eterna, irmão. Aqui é 80, 85, 90 no máximo. Tem gente passando disso, mas aí são casos esporádicos. Se chegar hoje meu dia, se o tempo da misericórdia acabar para você essa noite, como é que você está? Será que não tem algum bezerro que você está guardando? Algo de... Essa palavra é para a gente.